Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento: Miramar Shopping, faz parte de você. E Doutor do Sono Colchões. Procurando colchão, vantagens exclusivas. Doutor do Sono Colchões. Boa tarde. Funcionários entram em greve e os moradores de Cubatão ficam sem ônibus municipais. Vamos saber o motivo dessa greve que pegou todo mundo de surpresa. Você que acorda cedo já pode pegar o VLT a partir das 5h30 da manhã. Mas a integração com o transporte municipal em Santos e São Vicente ainda demora. O domingo, na Praia do Itararé, teve conscientização. Um grupo de amigos da natureza conversou com banhistas sobre a poluição nas praias. E tem dica para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho. Uma porta de entrada é o Campus. E a gente vai conhecer um pouquinho mais desse serviço que vai completar 50 anos em Santos. O Jornal da Tribuna está no ar. Boa tarde. Como eu disse, Cubatão amanheceu hoje sem os ônibus do transporte municipal. O motivo é uma greve dos funcionários da empresa Translíder que faz o serviço. A gente vai até Cubatão falar ao vivo com o Renan Fiuza. Boa tarde, Renan. Por que o pessoal entrou em greve? Oi, Tony, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, desde as primeiras horas do dia a gente vem acompanhando essa paralisação dos funcionários da Translíder. Como você me perguntou, o motivo dessa paralisação, segundo os funcionários, é que eles estão sem receber os salários. Estão atrasados os salários do mês de fevereiro e também o adiantamento do mesmo mês. Além disso, os funcionários estão reclamando com relação ao plano de saúde. Eles alegam que a empresa não vem pagando as mensalidades regularmente aí do plano de saúde. Inclusive eu conversei com um motorista que estava lá na porta da empresa e ele me disse que na semana passada ele esteve no hospital com a filha dele, né? Precisou passar por uma consulta. Quando ele foi passar o cartão do plano de saúde, o cartão infelizmente não passou. Então esse é o medo também deles de que o plano de saúde seja cortado. Por volta das 4 horas da manhã, os funcionários foram chegando em frente à garagem da empresa. Aí, por volta das 7 horas da manhã, teve uma assembleia com o sindicato, os funcionários, né, que são motoristas e também cobradores. Eles decidiram cruzar os braços. A gente percorreu, eu e o Robson Senhorães, percorremos as ruas aqui de Cubatão, as avenidas, e a gente viu muitos pontos de ônibus lotados, o pessoal esperando por muito tempo aí o ônibus. Apenas o transporte alternativo e também os intermunicipais estavam circulando pela cidade. Como a gente sabe, são 22 mil pessoas, mais ou menos, aproximadamente, que utilizam o transporte público aqui na cidade, além também de alunos da rede pública. Mas vamos ver na reportagem como é que foi esse tumulto hoje pela manhã aqui em Cubatão. Cubatão acordou assim, ruas e avenidas sem nenhum ônibus municipal rodando pela cidade. Já os pontos estavam cheios de gente, esperando e esperando. Eu tive que levar minha filha para a escola e agora eu vou ter que levar minhas outras 2 filhas para a escola de bicicleta. Dá um jeito de levar. A pessoa chega de manhã, sempre sai naquele horário, aí sabe que não tem o ônibus que vai passar, vai se atrasar e às vezes tem patrão que não compreende, né? E o negócio fica chato, né? Enquanto a população buscava alternativas para ir e vir, na porta da Translíder, empresa responsável pelo transporte público em Cubatão, garagem fechada e muitos trabalhadores reunidos. Durante a assembleia que aconteceu junto com representantes do sindicato da categoria, eles decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado. Quem vai ficar por prazo indeterminado, aguardando até receber o diretamente o salário e os benefícios? Agora são 9h30 da manhã e até o momento nenhum ônibus saiu aqui da garagem. Segundo os trabalhadores, o motivo dessa paralisação são os salários que estão atrasados e também a falta de pagamento dos benefícios. INSS, Fundo de Garantia, nós ficamos sabendo hoje que nosso plano de saúde, provavelmente, pelo que o nosso sindicato já nos informou, vai ficar suspenso, ou seja, já está suspenso o plano de saúde, ou seja, assim fica difícil. O presidente do sindicato diz que essa discussão entre empresa e prefeitura já dura muito tempo, desde a gestão passada. Ele conta que essa queda de braço é por causa do valor do subsídio das passagens. Quando a prefeita anterior não quis pagar na tarifa na catraca, ela optou por subsidiar o transporte um pouco mais.
Esse um pouco mais hoje, na época de crise hoje, o prefeito diz que não tem condição de pagar. Só que eu não sei se é verdade ou não, quem tem que discutir são os juristas, são os juízes. O que eles estão falando? Que o que ela assinou não foi um decreto, ela fez um aditivo e colocou 1,12 de subsídio. E a prefeitura diz que não, que ela só paga o 0,50 porque vem mantendo no contrato atual. Enquanto nada se resolve, os trabalhadores se viram como podem. Fazem malabarismo para pagar as contas que não param de chegar. Estão com medo de perderem o direito de ter o plano de saúde. Estamos sem receber adiantamento, sem receber pagamento. Hoje já cortaram, tivemos a notícia que cortaram o nosso convênio médico. Então, para nós trabalhadores que temos filho e dependemos daqui, do nosso emprego, para nós, sinceramente, é uma tristeza muito grande. Eu tenho consulta marcada para minha filha, quer dizer, eu não vou poder usar. Assim como o pessoal também está com problema de plano de saúde, não vai poder usar. Essas fotos enviadas para nossa produção mostram algumas vans que fazem o transporte alternativo na cidade depredadas durante a madrugada. Aparentemente, pedras foram atiradas contra os vidros. As vans são muito usadas principalmente em dias como hoje, de paralisação dos ônibus. E como a gente viu aí na reportagem, é uma situação bastante complicada, né, que os funcionários estão enfrentando, as contas não param de chegar, muitos funcionários dependem desse dinheiro exclusivamente para pagar aí as despesas de casa, né? A nossa produção entrou em contato com a Translíder e o que a gente teve de resposta foi o seguinte: eles simplesmente pediram para a nossa produção deixar o telefone, que eles estavam em reunião e depois ligariam assim que possível. Até agora são 12h10, nós não recebemos essa ligação. Eu estive aqui também na Secretaria de Comunicação da Prefeitura pedindo para que alguém falasse sobre essa situação, ninguém quis responder e apenas enviaram uma nota. Essa nota é de ontem, é a mesma nota. Eles dizem o seguinte, que eles orientaram o transporte alternativo para que estendessem os seus horários de atendimento, né? Para que a população aí, de certa forma, não seja prejudicada. Já está sendo, mas, né, utilizando pelo menos o transporte alternativo, eles conseguem ir e vir. Além disso, eles solicitaram o apoio da Polícia Militar e com relação à Translíder não pagar os funcionários, a Prefeitura diz o seguinte, que em nenhum momento recebeu algum documento legal da gestão anterior definindo o aumento dos valores exigidos pela Translíder, ou seja, o que impossibilita o pagamento da fatura nos valores pretendidos pela empresa. Como a gente viu o presidente do sindicato dizendo, atualmente a Prefeitura paga 50 centavos de subsídio e a empresa exige que seja pago aí R$ 1,12. Como a gente sabe, né, Tony, hoje, 12h11, segunda-feira, todo mundo precisando trabalhar ou ir cumprir aí as suas obrigações e não tem ônibus. Pelo menos 22 mil pessoas estão sem transporte municipal aqui na cidade. Uma situação bastante complicada, né? Muito complicada. Obrigado pelas informações, Renan, e a gente aguarda ainda esse complemento da resposta. Mas vamos continuar falando de transporte, agora do VLT. O VLT está com novidade no horário. Começa a funcionar agora a partir de 5h30 da manhã, 2h30 mais cedo. Neste domingo, o vice-governador e uma comitiva do estado e também o prefeito de São Vicente fizeram todo o trajeto entre as estações Barreiros e Porto. As 15 estações já estão prontas, mas ainda há obras em alguns trechos. Segundo a MTU, responsável pelos serviços, tudo deve estar concluído até o final desse mês. Nesse domingo, uma equipe do governo do estado acompanhou o vice-governador numa visita durante o trecho dessa primeira fase. O prefeito de São Vicente também estava lá. O passeio de toda a comitiva da Ponte dos Barreiros em São Vicente até a Estação Porto em Santos durou exatamente 52 minutos. Um tempo muito longo para um transporte que chegou na Baixada Santista também para agilizar a locomoção dos passageiros. Pode ser melhorado bastante. A ideia é a gente pode cair para mais ou menos 30 minutos, né? Depende um pouco agora de conseguir integrar os sistemas das CETs municipais e fazer com que os faróis, os semáforos, possam ser concatenados. Eles têm que ser sistematizados para que o VLT possa passar sem precisar parar, né? Você percebeu que a gente parou em 14 faróis, né? 14 semáforos, é muita parada. No início da operação, em junho do ano passado, eram 59 mil passageiros. Hoje, são 270 mil. São 14 mil por dia. Quando a integração com o transporte público de Santos e os micro-ônibus de São Vicente acontecer, serão mais de 30 mil por dia.
Só que as parcerias ainda não saíram do papel. O presidente da MTU, a diretoria, os técnicos, já têm discutido com os técnicos da Prefeitura de Santos. Estamos preparando um convênio. A integração deve gerar descontos, né? Com isso, as pessoas que se utilizam dos ônibus municipais vão poder se utilizar também do VLT. Isso deve ter necessidade de aprovar uma lei na Câmara específica para autorizar o prefeito a fazer esse convênio conosco. Nós imaginamos que em mais 60 dias teremos isso equacionado para ainda no início do segundo semestre poder praticar a integração em Santos. Nós precisamos fazer um trabalho, né, muito forte, muito rigoroso para a gente conseguir organizar a questão do transporte na cidade de São Vicente com as lotações e principalmente visando a integração. Só que nós sabemos que esse será um trabalho, né, não tão a curto prazo, mas a médio prazo, para que a gente consiga fazer de fato aquilo que tem que ser feito para beneficiar toda a população. Os passageiros que usam o VLT gostam do transporte, mas se queixam em pagar R$ 4,05 por um trajeto curto. Só de estar assim, tranquilo, assim, aquele empurra. Nossa, tudo de bom. Poderia ser um pouquinho mais barato para quem está pagando. Interação com os ônibus, sim, né? Para facilitar. Pagar menos, né? Pagar menos. Eu acho que tinha que ser como é em São Paulo, né? Que você pega o metrô e aí você tem a baldeação para pegar o ônibus. É super interessante. As próximas fases do VLT, que incluem a extensão da linha da Estação Porto até o Valongo, em Santos, e da Estação Barreiros até a área continental de São Vicente, ainda dependem de estudos. São duas coisas diferentes. A parte de Santos tem o projeto, vai agora para uma fase de licenciamento ambiental e depois orçamento, né? São coisas mais fáceis, né? A parte de São Vicente, que é a área continental, como tem muito mais gente, não é? Depende especialmente da parte da ponte, quer dizer, uma ideia de que pode-se aproveitar aquela ponte ou fazer uma ponte nova. Se for necessário uma ponte nova, demora um pouco mais. Se for possível usar aquela mesma ponte, vai ser mais rápido. Mesmo assim, é claro, depende do fluxo de orçamento. A gente tem aí esse ano para poder preparar os licenciamentos ambientais, discutir o assunto da ponte, se tiver certo, contratar o estudo ambiental, para pensar no orçamento a partir de 19, né, 18 trabalhando a questão orçamentária, para que 19 comece as obras. E o horário que foi ampliado em 2h30 vai ser estendido novamente no mês de abril, quando o VLT vai funcionar até às 11h30 da noite, para atender principalmente estudantes que precisam desse transporte. E 4 pessoas foram presas pela Polícia Federal em Praia Grande, agora de manhã, acusadas de tráfico de animais silvestres e crimes ambientais. É a Operação Bem-te-vi, que por 2 meses investigou as pessoas e os locais onde os animais eram escondidos. Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Jardim Anhanguera, na Avenida Filomena Mustache. Além da Polícia Federal, participaram agentes do IBAMA, soldados da Polícia Militar Ambiental e fiscais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Foram resgatados mais de 40 animais silvestres, entre eles há espécies em extinção, como a jiboia arco-íris, e aves das espécies azulão e pichoxó. Só em uma casa, a polícia descobriu 18 animais, entre eles 11 lagartos e uma tartaruga mordedora, nativa dos Estados Unidos. A Polícia Federal atualizou o número de animais apreendidos, foram 70 animais ao todo. Os acusados foram levados para a delegacia sede de Praia Grande e também para a Polícia Federal para prestar os depoimentos. Vamos saber como é que está o tempo, como é que vai ficar nessa semana aqui na nossa região. Ontem já deu uma chuvidinha, uma refrescada no tempo. Janaína, boa tarde. Tudo bem, Tony? Tudo ótimo, estou aqui voltando. Muito obrigado. A partir de agora, o calor vai dar uma trégua na região ou não? Olha, só até amanhã, viu? Ah, é? Depois volta o calor. Depois volta de novo. Hoje e amanhã teremos céu parcialmente encoberto. Hoje de manhã estava mais encoberto do que agora. Agora o sol já até aparece um pouquinho. Mas hoje e amanhã as máximas vão ficar entre 27, 28 até 29 graus aqui na nossa região. Vai fazer calor, mas não tanto quanto na sexta-feira, por exemplo, dessa semana, que a previsão é de máxima de 34, 35 graus. Então, assim, até quarta-feira
o clima fica um pouco mais agradável, depois volta a esquentar novamente por causa de uma massa de ar que começa a ganhar força de novo, né? Agora, o mar, a gente não enfrentou ressaca nesse verão, né? Então, que bom, né? Que assim, o mar realmente está calmo, vai continuar calmo durante toda essa semana, não há previsão de ressaca aí para os próximos dias, não, né? Isso é uma boa notícia. As ondas não devem passar de 1 metro nas praias, bom para navegar, né? Sim. E com relação à chuva, olha, hoje está previsto chuva no final da tarde, ainda está previsto para a nossa região. Amanhã também deve chover à tarde. Mas enquanto isso, é bom aproveitar, né, É verdade, Tony? dá para ir para a praia ainda. Exato. Vamos conferir agora mais detalhes da previsão para hoje, então, na Baixada Santista e Vale do Ribeira? Nesta tarde, o tempo fica nublado e há previsão de chuva na Baixada Santista por causa de uma frente fria que passou pelo oceano. Em São Vicente, a máxima chega aos 28 graus, em Santos, aos 29. E ainda faz calor. O mar ainda está calmo nas praias da Baixada, em Guarujá e em Bertioga, as ondas chegam a 1 metro, a máxima atinge 28 graus. Em Cubatão, a temperatura chega aos 29 hoje, em Praia Grande faz 28 e os ventos sopram nesta tarde de sudeste. Mas ao sul da Baixada, a nebulosidade também é grande, pode chover a qualquer hora por causa dessa grande concentração de umidade. A temperatura atinge máxima de 27 graus em Itanhaém e em Peruíbe. No Vale do Ribeira, a previsão também é de chuva para hoje. Os termômetros podem marcar 28 graus em Registro e 27 em Sete Barras. Seguindo para Cananéia, encontramos temperatura de 26 graus e 27 em Eldorado. Representantes da Prefeitura de Cubatão, Ministério Público do Trabalho, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e também da empresa AHBB se reuniram no final da manhã para tentar encontrar uma solução para os funcionários do Hospital Municipal. Também participa uma comissão de ex-funcionários do hospital que foram demitidos. A unidade de saúde foi fechada há 1 mês depois que a Prefeitura rompeu o contrato com a AHBB. A empresa diz que tem 25 milhões de reais para receber da Prefeitura. Já o Sindicato dos Funcionários diz que os trabalhadores têm 14 milhões para receber em débitos trabalhistas. Todos os envolvidos tentam chegar a um acordo para o pagamento dessas dívidas e também para que o hospital possa voltar a funcionar. E a seguir a gente vai falar sobre as oportunidades para quem quer conseguir o primeiro emprego. Muitos adolescentes que querem entrar no mercado de trabalho encontram no Campus de Santos uma oportunidade para dar os primeiros passos na carreira como menor aprendiz. A Solange Freitas está lá no Campus, que é o local onde muitos jovens começam a vida profissional. Não é isso, Solange Freitas? Boa tarde. Oi, Tony, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, o Campus ajuda o jovem a ter uma qualificação profissional, ajuda depois ele a arrumar um emprego e durante esse tempo em que ele está trabalhando, ele continua tendo atividades aqui no Campus. E olha só, os jovens, por exemplo, que não recebem o vale-refeição da empresa onde eles estão trabalhando, podem almoçar aqui no Campus também. Então, eles são orientados o tempo inteirinho. E pelos números apresentados aqui pelo Campus de Santos, a gente poderia dizer que de cada 5 moradores de Santos, 1 já passou pelo Campus. Vamos ver então a reportagem. Esses corredores levam muitos jovens à realização de um sonho, conseguir um trabalho e mudar de vida. Durante os quase 50 anos do Campus, muita gente passou pelas salas de aula, estudou e aprendeu coisas que vão além de qualquer profissão. Eles sabem que nada vem fácil, que é preciso se esforçar, correr atrás. E para vencer, é preciso também ter disciplina. Assunto que o seu Severino entende como ninguém. Ele é responsável há 48 anos por mostrar para esses jovens o caminho que devem seguir para terem sucesso. Eles chegam aqui sem saber o que é responsabilidade, né? O que é regras. No final do primeiro curso, eles saem assim, quase que preparados. Aí vão para as empresas. E lá nas empresas é a segunda etapa, onde eles passam a ter contato com outros tipos de pessoas, observam melhor a vida daquilo que eles aprenderam aqui. Uma pesquisa feita pela própria instituição apontou que 30% dos jovens aprendizes são responsáveis por grande parte das despesas da família. Muitos alunos são de bairros carentes, como esses dois, da primeira turma do ano.
eles estão curtindo bastante e já começam a enxergar um futuro diferente. Estudo, aprendo, os professores orientam não só nos estudos, mas também na vida profissional, na vida pessoal. A sabedoria é uma coisa que ninguém pode tirar de nós. A única coisa que ninguém pode tirar. Agora, se eles estão felizes pelas conquistas, imagina a resposta deles quando eu perguntei sobre o que os pais pensam disso. Ela fica emocionada, né? Porque ela vê que a filha dela escolheu um caminho diferente. Bom, e durante todos esses anos de história, mais de 100 mil jovens passaram pelo campus. Segundo a instituição, 1/5 da população de Santos já foi um jovem aprendiz que começou aqui. Lívio é um exemplo. Hoje ele trabalha numa multinacional, tem um cargo importante. História que começou a ser escrita em 1994, como jovem aprendiz. Os meus amigos todos estavam indo para o campus e eu queria, porque queria, meu pai não queria. Meu pai queria que eu continuasse os estudos, que eu concluísse os estudos, né? E aí eu mostrei para ele, não pai, mas pelo campus a gente pode trabalhar e também pode estudar. E para mim foi essencial, como primeiro emprego, primeira oportunidade e por sorte já caí na área de comércio exterior. Então sou formado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior e dali para frente fui só crescendo. Histórias já escritas, outras que estão apenas no início, mas todas com algo em comum, o começo de tudo, a primeira profissão. E depois consegui sair daqui, eu pensei em jornalista, ser jornalista mesmo, que era o sonho da minha mãe, entendeu? E ela não conseguiu realizar. E hoje eu tenho essa vontade. Desistir nunca, né? Nunca, nunca. Não é opção desistir, não é. Muito legal, né? Por isso que agora a gente vai conversar ao vivo com o presidente do campus aqui de Santos, Elias Júnior, porque tem oportunidade para os adolescentes que querem vir para cá. Muito boa tarde, é isso, né? Está com inscrições abertas para os adolescentes? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Tony, a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, o campus está de portas abertas, com inscrições para você, jovem, que tem 16 anos incompletos e quer ter uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Aí é só vir até o campus para fazer essa inscrição? As inscrições acontecem segundas e quartas no período da manhã e terças e quintas no período da tarde. Basta vir acompanhado do seu responsável legal e dos seus documentos pessoais, RG, CPF, declaração escolar, para que seja feita a sua inscrição. A gente viu aqui de manhã, teve inscrição, alguns pais aqui, porque eles têm que vir acompanhado do pai, da mãe ou de um responsável, conversar ou a mãe, não é isso? Existe toda uma seleção e toda uma avaliação que passa por todos os departamentos do campus que estão aí preparados para poder ingressar esse jovem no mercado de trabalho. As inscrições vão até o fim do mês? As inscrições vão até o dia 30, como eu disse, segundas e quartas-feiras no período da manhã, terças e quintas no período da tarde. Basta vir acompanhado dos documentos pessoais e todas as informações estão no nosso também cadeirante. Muito importante. Está de portas abertas e está preparado para receber você, cadeirante, que tem em torno de 16 anos de idade e quer também oportunidade no mercado de trabalho. O endereço, então, aqui do campus? Washington Luiz, número 2. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Olha que oportunidade legal para os adolescentes, ainda mais nessa época de crise, né? Se qualificar para o mercado de trabalho e emprego, não é isso, Tony? Continuar sobre ainda não completou trabalhista Cleiton Dias Leal. Boa tarde. Todos. Um prazer tê-lo aqui. A gente, em como menor pode trabalhar em qualquer uma? Não, são aquelas funções de caráter técnico, né? Então estão excluídas as profissões regulamentadas, aquelas que exigem ensino universitário, né? E somente aquelas de caráter técnico que o menor aprendiz se encaixa. O campus, como a gente mostrou aí, é uma entidade que há quase 50 anos, vai completar esse ano, que realiza esse trabalho de integração dos jovens, mas não existe só o campus, né? Tem outras modalidades também de ingresso como menor aprendiz, né? Exato. O mais interessante do programa é que ele forma uma triangulação. De um lado o menor, de outro a empresa em que ele presta serviços como menor aprendiz e sempre haverá uma entidade que propicia o ensino técnico. Então, o Sistema S, Senai, algumas organizações não governamentais fazem também esse papel.
Então existe uma pluralidade de entidades que trabalham hoje com o programa. Agora, a partir de qual idade o jovem pode ingressar como menor aprendiz? Sempre a partir dos 14 anos, né? Então, o trabalho é proibido ao menor de 16 anos, é uma regra constitucional, mas a partir dos 14 anos, como menor aprendiz, ele já pode pleitear sua inclusão no programa. Para quem não sabe a diferença, então, entre trabalhar e ser um menor aprendiz? O menor aprendiz, na verdade, ele realiza um ensino que tem, junto à empresa, um acompanhamento prático. Então, aquilo que ele aprende na teoria, ele já realiza na prática, né? Então, ele vai ter uma jornada reduzida de 6 horas, ele vai ser remunerado por aquilo, então isso ajuda muito a inclusão social daquele menor que precisa ajudar a família, mas, na verdade, o objetivo é o aprendizado preponderante e não necessariamente o trabalho. As empresas têm várias obrigações para poder ter um programa de menor aprendiz, né? Sem dúvida nenhuma. O programa, na verdade, é uma obrigação legal para as empresas de grande porte. Então, a legislação obriga que de 5% a 15% das vagas sejam destinadas ao programa, né? Ainda não há uma conscientização muito grande, né? Muitas empresas relutam e hoje tanto o Ministério do Trabalho, através da fiscalização, como o Ministério Público do Trabalho, vem tendo aí uma atuação bem contundente no sentido de sensibilizar o empregador da importância de aderir a esse programa. E a contrapartida dos pais? Então, os pais, eles, obviamente que têm um papel fundamental, né? Eles fiscalizam o acompanhamento. Na lei, o Conselho Tutelar é a entidade que tem essa obrigação de acompanhar a aplicação do programa para que não haja abuso na exploração desse menor. Mas, obviamente, que a primeira fiscalização nasce na família. É o pai e a mãe que vai verificar até que ponto o programa está atendendo o interesse, né, do filho, no sentido de trazer algum conhecimento prático para uma vida profissional futura. Bom, é claro que esse programa tem aquela vertente social. Quem tem prioridade como menor aprendiz? Então, o decreto que regulamentou a lei, ele trouxe algumas prioridades. Então, aquele menor que já teve algum problema relacionado à prisão, o menor que enfrenta alguma medida socioeducativa, aquele que é egresso do ensino público. Então, existem algumas prioridades que procuram exatamente trazer menores que já vinham num direcionamento não ideal para a inclusão junto ao mercado através do programa. Eles têm prioridade. Agora, a partir dos 14 anos já pode ser um menor aprendiz. E os salários, como são? É um salário determinado, uma porcentagem do salário mínimo? Então, nós temos uma garantia mínima de que ele vai receber por hora o equivalente ao salário mínimo hora, né? Em alguns estados, como o nosso, nós temos uma legislação estadual que assegura um piso salarial um pouco melhor do que o salário mínimo nacional. E muitas categorias estabelecem, por acordo e convenção coletiva, um ganho um pouco melhor para esses menores. Então é necessário observar essas 3 regras: o salário mínimo ou o salário mínimo estadual ou o acordo ou convenção coletiva, quando houver. Na sua opinião, já que o senhor trata desses assuntos sempre, tem vários casos que deve ter passado pela sua mão, para um adolescente, qual a importância de ser um menor aprendiz? Então, a grande diferença dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, nós consideramos o Brasil um país em desenvolvimento, é exatamente quanto mais tarde o menor ele entra no mercado de trabalho, significa que o país está indo além, está indo mais longe, né? Então, a situação ideal mesmo é a situação de você sempre priorizar o estudo. No caso do menor aprendiz, ele é um programa fundamental, porque há uma tendência no nosso país, as estatísticas dizem isso, né, de você começar no mercado mais cedo, o que não é uma condição ideal. Então, o programa ele continua com o ensinamento técnico e ele propicia ao menor uma situação privilegiada. Ele vai ter ali um acompanhamento, uma rotina, né? Para ele é excelente. Os proveitos que um jovem pode tirar sendo um menor aprendiz, qual o principal proveito? Além do conhecimento prático, é o ensinamento da ética, da disciplina, da responsabilidade profissional. Então, tudo isso, às vezes, ele vai aprender junto ao programa. Então, os proveitos são enormes. Muito obrigado pela sua presença aqui, Leal, e uma boa sorte à frente dos jovens também. Eu agradeço. Obrigado a todos. Obrigado. E vamos agora, então, conferir os destaques do jornal hoje, desta segunda-feira. Sandra Lemberg.
Olá, boa tarde para você. No Jornal Hoje você acompanha a investigação que está sendo feita para encontrar o assassino de um jovem de 20 anos em Ipanema, no Rio. Ele foi esfaqueado e a polícia já tem pistas de 8 suspeitos. Lava Jato, o juiz Sérgio Moro ouve 10 testemunhas de defesa no processo contra o ex-ministro Antônio Palocci e o relator do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer na Justiça Eleitoral ouve 3 ex-diretores da Odebrecht. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresenta novo atestado médico e só deve voltar ao trabalho na semana que vem. Vamos mostrar 2 problemas gravíssimos na área da saúde. No maior hospital público de Sorocaba, interior de São Paulo, faltam materiais básicos como seringa, esparadrapo, bisturi. E no interior do Rio Grande do Sul, 2 médicos que atendiam pelo SUS foram presos acusados de cobrar para fazer cesariana. Quanto tempo você fica pendurado nas redes sociais? Um estudo mostra que quem fica mais de 2 horas por dia corre mais risco de se sentir isolado socialmente. A gente se encontra no JH. E em instantes, aqui no Jornal da Tribuna, uma iniciativa para deixar as praias limpas e evitar a morte de animais marinhos. Manuel Raimundo da Silva está desaparecido desde a madrugada do dia 28 de janeiro. Ele foi visto pela última vez quando saía do PS Central de Cubatão. Quem tiver qualquer informação pode ligar para o telefone 99700-2793. E o domingo foi dia de conscientização na Praia do Itararé, em São Vicente. Amigos da natureza conversaram com banhistas para alertar sobre a poluição nas praias. Eles querem que todos sejam conscientes, que não sujem as praias do nosso litoral. Olha lá, garrafa PET. Os voluntários da ONG Ecomove deixaram um dia de folga para bater um papo com quem mora por aqui e com os turistas para mostrar que todo o lixo deixado nas areias vai para o mar e prejudica a vida marinha. Essas cruzes representam o número de animais marinhos que morreram por causa do descarte de lixo irregular. Só no ano passado foram 1.200. O microlixo que é descartado nas praias, ele acaba indo para o mar, né, e servindo como atrativo para o animal. E, infelizmente, isso acaba gerando a morte de animais, né? Então, nós temos tartarugas, golfinhos. As pessoas têm que ter consciência, não jogar o lixo no chão, não jogar o lixo na praia. O lixo que é jogado na rua, vem a chuva leva esse lixo até o rio deságua no mar e esses animais acabam se alimentando. Então, as pessoas precisam ter consciência em relação ao lixo. Os voluntários da ONG, que existe há 2 anos e realiza também trabalhos em escolas da Baixada, explicam que estar aqui, mesmo debaixo do sol forte, sempre vale a pena. É uma consciência que nós temos que ter todos os dias, não só na praia, mas começa na nossa casa a limpeza, né, para chegar até as praias. Tem que começar a ensinar as crianças desde cedo a não fazer isso, porque são muitos animais que morrem. É uma coisa assim que é gritante. Eliana mora em São Bernardo do Campo e aproveitou o domingo para vir à praia e ouviu com atenção as orientações. Cada um fazendo sua parte, né? Todo mundo acho que tem que ter consciência que a gente usa é público, né? E a gente tem que limpar, deixar sempre assim, o sujou, traz um saquinho, coloca, joga no lixo. O Alexandre mora há mais de 30 anos aqui no litoral. Explica que sempre recolhe toda a sujeira que produz quando vem à praia. Pode ver que a gente traz nossa sacolinha. Quando a gente sai aqui limpa, tira as bitucas de cigarro, cerveja, deixa tudo limpinho. Acho que a ONG tem que continuar fazendo o trabalho dela e a gente tem que ter a nossa iniciativa também de procurar fazer o bem, né? Porque acaba ganhando todo mundo. Não só o Alexandre, mas o pessoal por aqui sabe que cuidar do meio ambiente é bom para todos. Eu sou daqui de São Vicente, eu frequento aqui há 40 anos, né? Desde os 20 que eu frequento aqui. E nós sempre recolhemos lixo, a gente nunca deixa aqui. Isso é um bem da natureza que sempre vai ter o retorno para as próprias pessoas. E segundo o Rodrigo, que é o presidente da ONG Ecomove, a cada 2 semanas eles retomam essa ação com os banhistas. No próximo dia 25, eles vão até a Praia do Gonzaguinha, em São Vicente. Vão também conversar com turistas de Praia Grande e Santos. Se você quiser participar dessas ações, é só entrar em contato pelo WhatsApp do Rodrigo, que é o 981451698.
E terminou o Jornal da Tribuna. Foi um prazer estar de volta aqui com você. Agora tem Antônio Marcos, que está chegando com as notícias do esporte. Uma ótima tarde e até amanhã. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento: Miramar Shopping faz parte de você. E Doutor do Sono Colchões. Procurando colchão, vantagens exclusivas. Doutor do Sono Colchões.